Olá, olá, 19 de março de 2020, confira as principais notícias desta quinta-feira. Sobe para 72 o número de casos suspeitos de coronavírus no Maranhão. Câmara dos Deputados aprova decreto de calamidade pública. Secretaria de Saúde do Estado consegue antecipar vacinação de crianças contra a gripe. E no quadro Questão de Ordem, os impactos do novo vírus no mundo do trabalho. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Um ótimo dia para você ligado na TV Difusora. Nessa manhã de quinta-feira estamos juntos unindo todo o Maranhão com muita informação do nosso Bom Dia. Em especial, claro, foco voltado para o coronavírus, o novo coronavírus, os impactos disso. Nós vamos, por exemplo, no quadro Questão de Ordem, falar sobre os impactos de ordem trabalhista. Muitas dúvidas as pessoas têm sobre essa possibilidade de trabalhar em casa. Isso pode acontecer por quanto tempo? Você que tem um filho, por exemplo, que está na escola, mas não tem com quem deixar o filho. A escola não vai funcionar, as escolas estão fechadas. E aí? Vale a justificativa para a sua chefia, vale a justificativa no emprego de que você precisa dar assistência ao seu filho nesse momento em que estamos vivendo aí uma mudança significativa nas rotinas em especial? Como é que fica a questão do tempo de afastamento da empresa? Por quanto tempo o funcionário pode ficar afastado? Essas e outras dúvidas no quadro Questão de Ordem, você vai ter aqui as respostas do nosso Bom Dia de hoje. Daqui a pouco também nós vamos mostrar para você uma entrevista feita pelo repórter Hugo Viegas com o secretário de Saúde aqui da capital, aqui de São Luís, sobre as medidas que foram tomadas em relação ao coronavírus. Há um decreto do prefeito Edivaldo Holanda, o Hospital da Mulher, o hospital que passa a ser referência em relação aos leitos, em caso venha acontecer casos confirmados da doença aqui na capital. Enfim, há todo um preparo, um protocolo que está sendo seguido pelo Estado e pelo município também. Daqui a pouco a gente atualiza você sobre esse assunto, tá bom? Você ligado com a gente, são 7 horas e 1 minuto, 7 horas e 1 minuto, o dia está só começando e você ligado aqui na TV Difusora. A Secretaria de Saúde do Estado anunciou que houve um aumento no número de casos suspeitos do novo coronavírus aqui no Maranhão. Essa é a primeira informação que a gente dá no Bom Dia com o repórter Eduardo Ericeira, que está ao vivo circulando pela cidade. Eduardo, bom dia para você. Olá, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão, uma ótima quinta-feira a todos. A gente vai divulgar aqui o último boletim que foi divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, foi na noite de ontem, na noite desta quarta-feira, que subiu para 72 o número de casos suspeitos do Covid-19 aqui no estado do Maranhão. Por enquanto não há casos confirmados do coronavírus, do novo coronavírus aqui no estado. Os casos suspeitos, a maioria aqui na capital São Luís, mas outros municípios entraram na lista aí de casos suspeitos no Covid-19. Além da capital maranhense, a capital São Luís também tem casos sendo investigados nos municípios de Imperatriz, Duque Bacelar, Igarapé do Meio, São José de Ribamar, também aqui na região metropolitana, e também há casos suspeitos no município de Bacabal. São casos que estão sendo monitorados aí pelo Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde, que é o CIEVS. Dados confirmados, fonte oficial, que é justamente a Secretaria Estadual de Saúde. Além desses casos relatados aí pelo boletim que foi aí divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, há outros 2 casos suspeitos em um hospital da rede particular aqui da capital São Luís. Segundo o boletim também divulgado oficialmente por esse hospital, não há confirmação de caso de coronavírus, mas também há 2 casos suspeitos em um hospital particular aqui da capital São Luís. Ainda segundo a Secretaria Estadual de Saúde, 20 casos foram descartados após resultado dos exames laboratoriais e 16 foram excluídos após a investigação apontar que não atendiam aí os critérios de definição de casos suspeitos para o Covid-19. A SES informou ainda que ao todo foram 108 casos suspeitos que já foram notificados no Maranhão e 36 foram descartados. A gente vai acompanhar uma reportagem agora, a gente tem batido muito nessa tecla, tem aí tentado informar ao máximo a população sobre o que envolve essa situação do coronavírus. A gente preparou uma reportagem de quando a pessoa deve procurar, não deve haver desespero, não deve haver correria aí às unidades hospitalares, aos centros de saúde, postos de saúde, hospitais. A gente preparou uma reportagem aí para você saber quando a pessoa deve procurar um hospital caso identifique algum sintoma suspeito de coronavírus ou algum outro tipo de virose. Vamos acompanhar a reportagem. Nos últimos dias tem sido grande a procura de pessoas por atendimento nas unidades de saúde. A disseminação do coronavírus pelo mundo tem deixado a população assustada.
O fato é que pacientes com sintomas de um simples resfriado estão superlotando os hospitais. Só deve procurar as unidades de saúde os pacientes que estão com sintomas gripais e falta de ar, ou febre persistente ou tosse persistente, ou seja, sinais de gravidade. Mas se você tem uma gripe simples, que você está com uma coriza, o nariz escorrendo, fique em casa. Se você está com uma febre leve que durou só um dia, fique em casa. Agora, se você está com falta de ar, se você está com tosse persistente e qualquer outro sintoma de alarme, aí sim que você deve procurar a unidade básica de saúde. O surgimento do novo coronavírus coincide com o período em que outros vírus que causam problemas respiratórios e já bastante conhecidos por médicos e pacientes circulam com mais frequência no estado. Mas, de acordo com as autoridades de saúde, o momento não é para pânico. Ao contrário, é de manter a calma. Até porque, mesmo com tantos casos espalhados pelo Brasil, por enquanto, ainda não há registro da doença no Maranhão. A situação aqui no centro de testagem no Diamante é bem parecida com a dos hospitais. É que muitas pessoas estão procurando a unidade no intuito de se submeterem a exames que podem identificar o Covid-19 sem nem ao menos se enquadrarem no perfil de quem pode ser efetivamente suspeito de ter contraído a doença. Pessoas que viajaram para áreas de risco, ou que entraram em contato com pessoas sintomáticas que vieram de área de risco, ou pessoas que entraram em contato ou viajaram para estados aqui da Federação, como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas, que já existe a infecção comunitária, aí sim essas pessoas elas preenchem alguns critérios para realizar exames no centro de testagem. Mas ressalto, qualquer pessoa que chegue no nosso centro de testagem lá no Pan Diamante, ela será acolhida e nós vamos ver, devido a vários critérios de triagem, se ela vai fazer ou não o exame. Pois é, Adalberto, a SESI informou ainda que por problemas no sistema do Ministério da Saúde não foi possível contabilizar 68 amostras que foram coletadas no centro de testagem localizado aqui no estado do Maranhão, na Policlínica Diamante. Esse centro de testagem que está recebendo a coleta do material para a realização de exames laboratoriais para a Covid-19, inclusive foi um centro de testagem aí que foi inaugurado, aí referência até no país, aqui no estado do Maranhão. E aí, além dessa coleta desse material para verificar se a pessoa dá compatível ou não, se a pessoa está infectada ou não com o Covid-19, dá orientações a essas pessoas logo após a emissão do laudo como proceder. A gente lembra que o centro de testagem na Policlínica Diamante, ele funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo. Daqui a pouco você volta com outras informações. O Eduardo falou bem, números checados, rechecados em relação ao Covid-19. Isso vale para qualquer situação, mas em especial nesse período. Cuidado com as informações que você recebe por WhatsApp. Primeiro, cuidado com a informação que você recebe. Segundo, não compartilhe informações que você não checou, tá certo? Então, nesse período, muita gente se aproveita desse período, dessa situação, do momento como esse, infelizmente, para plantar notícias falsas. Então, fique ligado, há uma recomendação, inclusive, do próprio Ministério da Saúde em relação a isso. Então, cuidado com essas informações. São 7 horas e mais 8 minutos, 7 e 8, e você ligado aqui no Bom Dia. Olha, desde ontem o Bom Dia Maranhão está mostrando maranhenses que estão em várias partes do mundo e nos falam com exclusividade sobre a situação onde residem após a Organização Mundial de Saúde reconhecer o quadro de pandemia do Covid-19. Ontem, você lembra, nós mostramos a situação no Canadá com a Marcele Torres. E hoje nós vamos saber como é que está a situação de momento em um pequeno país europeu rodeado por Bélgica, França e Alemanha. A arquiteta Jeanne Bona Vitória Duarte Decker, casada, mãe de uma filha de 2 anos, reside em Luxemburgo e trabalha lá há 4 anos. Jeanne, qual é a situação de momento? Bom dia. Bom dia, Adalberto. Estou falando do Luxemburgo, um pequeno país na fronteira entre a França, a Alemanha e a Bélgica, onde todos os dias 200 mil pessoas atravessam para vir trabalhar, mas isso era até a semana passada. Essa semana, tudo vazio. Quinta-feira passada, o nosso primeiro-ministro, Xavier Bettel, anunciou o fechamento de creches e escolas por um período de 2 semanas. Esse período já foi prolongado para 1 mês. Quinta-feira passada, 20 pessoas estavam contaminadas. Hoje, já são 200. Ontem, eram 140. Atualmente, nós ainda podemos circular livremente,
mas é recomendável que fiquemos em casa, não tenhamos contato com outras pessoas. Já foi anunciado que nos próximos dias medidas de confinamento vão ser colocadas em vigor. Só poderemos sair com razões essenciais, com documento. Já é o caso na França desde ontem. Nossos vizinhos franceses só podem sair com um certificado em papel que explica a razão dessa saída. E se você estiver saindo sem ter uma razão essencial, é multa aplicada na hora pela polícia. Só uma mensagem para vocês do Brasil: levem a sério essa contaminação, ela é muito séria, já está mudando os hábitos da sociedade aqui. Portanto, mais uma vez, obrigado, Jenny, pelas informações e mais uma vez fica o reforço de cuidado em relação a essas medidas que estão sendo adotadas, enfim, e a gente vai estar aqui informando você o que a gente pode fazer nesse momento, levar informação, né? E lembrando, informação deve ser checada antes de compartilhar. São 7 horas e mais 10 minutos, 7h10. E a limpeza foi reforçada no transporte coletivo de Imperatriz. Os ônibus estão sendo higienizados a cada viagem. A rotina tem sido assim. A cada parada, uma limpeza geral na parte interna do transporte coletivo. E os passageiros seguem o ritmo da higienização. A todo momento passam o álcool em gel. Para livrar, né, da doença que está vindo aí, lavar as mãos bem com sabão, depois passar o álcool gel. E sempre ficar lavando as mãos mesmo. Tanto passageiros que circulam nos ônibus ou esperam um coletivo na integração, quanto os motoristas estão tomando as precauções devidas diante das informações divulgadas sobre o coronavírus e as formas de proliferação. Todo cuidado é necessário. A gente tem que usar porque a gente faz o atendimento ao público, né? A gente é obrigado e sujeito a vários tipos de doenças que estão surgindo agora. Mas não só medidas de higiene e limpeza foram tomadas por conta do contágio da Covid-19. Além da limpeza e higienização que vem acontecendo com maior frequência sempre que o ônibus para aqui no terminal de integração, e não apenas ao final do dia, foi readequado também a quantidade de carros. Os veículos de apoio foram retirados. Antes eram 44 que atendiam as 17 linhas e hoje são 37. A gente só veio a reforçar informativos para os nossos funcionários, informativo para os nossos usuários. Já tínhamos álcool em gel, só reforçamos o quantitativo. Reforçamos também o cuidado em lavar as mãos com mais frequência em todos os pontos, entre uma viagem e outra, para que se previnam, que o momento é de prevenção. Aos poucos, as mudanças nos transportes vão acontecendo. E no terminal rodoviário de Imperatriz não é diferente. A gente percebe que tem gente mais chegando do que saindo, né? As cidades que foram mais citadas aí pela mídia. Então vem muita gente que está em Goiânia, Brasília, São Paulo, do que saindo para lá. Então, com isso, o movimento baixou um pouco. Muitos passageiros estão preferindo adiar as viagens para evitar riscos maiores. E, para isso, mantém o contato direto com as empresas. Os que não têm a opção de mudar a data da viagem encaram o trajeto, mas não descuidam da segurança. A gente agora está se precavendo, né, com essas máscarazinhas aqui. Já compramos também o álcool para ficar sempre passando álcool em gel. E a gente está sabendo sobre essa notícia e a gente está muito preocupado a respeito disso. Olha, e na capital também já começou o reforço na higienização dos ônibus que circulam aqui em São Luís. A medida faz parte de um dos itens do decreto do prefeito de São Luís no combate ao novo coronavírus. Essa empresa conta com aproximadamente 130 ônibus. A limpeza interna desses veículos já é feita diariamente pela equipe de manutenção. Os trabalhos se concentram principalmente na higienização dos corrimãos e barras de apoio, em que os passageiros acabam tendo contato direto. O que a gente está fazendo é intensificar serviço de higienização, né? Nós estamos acatando recomendações tanto da OMS quanto do Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde do Estado e do município de São Luís. E no sentido de prevenir, né? de prevenção, porque não há até o momento qualquer caso de Covid-19 confirmado, mas, como diz aquele ditado, né? É melhor prevenir do que remediar. Na tarde desta quarta-feira, motoristas e cobradores conversaram com os representantes da empresa, que explicaram as medidas que já estão sendo adotadas como forma de garantir a segurança e o mínimo possível de transmissão por vírus dentro dos coletivos. O que já se sabe é que a higienização dos ônibus será intensificada.
A partir da próxima segunda-feira, essa limpeza nos coletivos também deverá acontecer nos 5 terminais de integração da capital. A expectativa é que cada ônibus que circula por São Luís seja higienizado pelo menos uma vez entre uma viagem e outra. Está sempre lavando as mãos com água e sabão, utilizar o álcool em gel quando não for possível lavar as mãos com água e sabão, evitar ao máximo esse contato com os balaústres, né, são aquelas barras de apoio dos ônibus, e caso esteja resfriado, esteja gripado, usar máscaras para evitar de transmitir isso para terceiros. São 7 horas e mais 15 minutos, 7h15. Olha, a Secretaria de Saúde do Estado conseguiu, junto ao governo federal, antecipar a vacinação de crianças de 0 a 6 anos incompletos contra o H1N1. O anúncio, você lembra, já havia sido feito aqui no Bom Dia, em primeira mão, pelo secretário Carlos Lula na terça-feira. Já tinha avisado aqui que já estava solicitando ao Ministério da Saúde essa antecipação e a antecipação agora foi confirmada. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, 2 mortes sob suspeita de infecção pelo vírus H1N1 estão sendo investigadas no momento no Maranhão. Apesar disso, de acordo com o levantamento do Departamento de Epidemiologia, o número de ocorrências apresentou redução este ano. A partir da próxima segunda-feira, os postos de saúde vão dar início à campanha de vacinação contra a influenza, que inclui o H1N1. As crianças menores de 5 anos, de 6 meses, a menor de 6, que até 5 anos, antes de completar 6, têm direito de se vacinar. As grávidas, que foi uma faixa etária que sofreu muito na pandemia do H1N1. Tem uma faixa etária importante que está coberta com a vacina. Os idosos, né, que de 60 anos ou mais e agora incluídos os de 55 a 59 anos. A vacinação do grupo, que inclui crianças de 6 meses a menores de 6 anos, teve o início antecipado graças a um pedido do secretário de Saúde do Estado, por meio deste ofício encaminhado ao Ministério da Saúde. O secretário de Saúde, Carlos Lula, conversou com a nossa equipe de reportagem e explicou o porquê da vacinação ter sido ampliada. Desde a semana passada, a gente já conversava com o Ministério sobre a antecipação da vacinação do grupo de risco das crianças, porque havia na nossa curva, e aí nosso boletim epidemiológico já mostrava isso, estava tendo uma ascendência de número de casos em relação aos anos anteriores. Então, nós já estávamos em tratativa com o Ministério, protocolamos ofício solicitando, primeiramente, a antecipação e logo posteriormente a ampliação do número de doses, para que a gente tivesse condição de, juntamente com os idosos, fazer a antecipação da vacinação também das crianças. Então, no dia 23, a gente vai ter 2 grupos de risco. Os idosos, a partir de 60 anos, e isso já estava na programação do Ministério, e também as crianças de 6 meses a 6 anos, que foi uma solicitação da Secretaria, eles são grupo de risco, mas estavam colocados no momento posterior. Só teríamos essa vacinação em meados de abril, a gente está antecipando para o dia 23 de março. A necessidade foi porque a gente teve circulação de vírus, a gente teve muitos casos de síndrome respiratória aguda grave, que é o caso em que a pessoa com febre, ela vai para o hospital, fica hospitalizada, muito diferente em relação ao que aconteceu no ano anterior. A gente sabe da circulação do H1N1 desde 2009 no país, então a gente tinha necessidade de fortalecer a vacinação dessa população. Exatamente são as crianças de 6 meses a 6 anos, que infelizmente nos últimos anos foi o público que menos recebeu doses da vacina. Os pais não cuidaram de vacinar seus filhos, e aí a gente tem uma população imensa de crianças, a gente tem mais de 1 milhão de pessoas nessa faixa etária aqui no estado, um número enorme de crianças com possibilidade de contrair doenças. Então, a vacinação ela protege e por isso a gente resolveu antecipar. Informação correta e assim, saber, eu não vou, tem muita gente que diz assim, eu não vou tomar vacina de gripe porque depois eu fiquei resfriado, eu não vou tomar vacina porque depois eu fiquei com febre. Veja só, isso é reação natural do organismo em relação à vacina. Quando você fica com febre depois da vacina, às vezes a gente dá a vacina em bebê, o bebê fica com febre também, é o corpo do bebê reagindo à vacina exatamente trazendo a proteção para o
vírus que está colocado ali na vacina. Então, é natural que isso aconteça, você pode ter 1, 2 dias, depois você vai ficar bem e, mais do que isso, vai ficar protegido. Confira agora o nosso giro de notícias. Os shoppings de São Luís e da região metropolitana decidiram reduzir os horários de funcionamento de lojas e serviços em prevenção à pandemia do novo coronavírus no Maranhão. A mudança começa a partir desta quinta-feira. Todos passarão a abrir ao meio-dia e fechar 8 da noite. Aos domingos e feriados, o funcionamento permanece normal. A Superintendência da Polícia Federal do Maranhão informou que vai limitar o atendimento ao público, dando preferência para casos relevantes e de urgência. A medida afeta as delegacias da Polícia Federal em São Luís, Caxias e Imperatriz. A Polícia Federal suspendeu os prazos migratórios e prorrogou os vencimentos de protocolos, carteiras e outros documentos que comprovem a situação migratória no país. Os atendimentos realizados pelos canais digitais continuam sendo realizados e os contatos podem ser feitos por e-mail. Estão suspensas por uma semana as visitas ao Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. A medida atende uma determinação do governo federal que proibiu o turismo em todas as unidades de conservação permanente do país para impedir a disseminação do novo coronavírus e evitar aglomerações. No próximo bloco, Silva Alves atualiza os principais assuntos da área de segurança. E mais no quadro Questão de Ordem, os impactos na área trabalhista com o novo coronavírus. Nós voltamos já, são 7 horas e mais 20 minutos em todo o Maranhão. São 7 horas e mais 24 minutos, de volta ao Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado aqui pela TV Difusora. É hora do nosso quadro Questão de Ordem. A chegada do novo coronavírus ao Brasil está mudando a rotina em escritórios, fábricas e outros ambientes de trabalho, já que o vírus é transmissível de pessoa para pessoa. Uma das principais medidas de contenção recomendadas pela Organização Mundial da Saúde para casos suspeitos ou pacientes com confirmação, mas sem sintomas graves, é a quarentena doméstica de no mínimo 14 dias. Assim é possível que, como em outros países, o Brasil chegue ao cenário em que pessoas precisem abandonar o trabalho e outras atribuições durante esse período. No Questão de Ordem de hoje, nós vamos falar sobre o assunto e outros aspectos que envolvem questões trabalhistas e esse momento de adaptações. O Eduardo Erecer está ao vivo, inclusive, como uma especialista no assunto. Eduardo. Pois é, Adalberto, a gente lembra, né, que ontem, quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro e também o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, eles anunciaram ontem a criação, preocupados justamente com essa situação, eles anunciaram a criação do Comitê Nacional de Órgãos de Justiça e de Controle para resolver conflitos judiciais envolvendo aí o combate ao novo coronavírus. O anúncio foi feito durante uma solenidade no Palácio do Planalto, onde um projeto de lei foi estabelecendo a medida aí, justamente foi assinado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, pensando nessas questões trabalhistas. Eu vou conversar agora com a Anny Lamara, que é membro da Comissão de Direito Trabalhista aqui da OAB Maranhão, para falar sobre esse assunto e outros também. Anny, a importância dessa assinatura dessa medida é porque na lei trabalhista não há nada específico sobre essas influências, essas medidas trabalhistas envolvendo a questão de pandemia, que é o que a gente vive agora. Então é preciso que sejam tomadas algumas medidas justamente para tentar minimizar os impactos nessa relação trabalhista, não é isso? Exatamente. Como a gente ainda não existe uma legislação própria dentro da nossa legislação que estabeleça limites para a pandemia entre a relação de emprego, para que não haja uma demissão em massa, justamente existe a necessidade dessa aprovação desse projeto de lei que foi anunciado ontem, que vai proteger não só o empregado, mas também o empregador. Tem alguma lei que determina essa questão de pandemia? Não existe, né? Ainda não existe. Nós temos apenas uma lei de fevereiro desse ano que estabelece apenas medidas sanitárias para a proteção do cidadão, mas ainda não temos nenhuma lei que protege, que legisle exatamente sobre o empregado e o empregador. Isso é para quem trabalha especificamente de carteira assinada, né? Exatamente, porque o trabalhador avulso ou o trabalhador autônomo, ele não tem uma proteção exata. Nessa medida provisória que está para ser aprovada, existe uma alternativa onde o presidente vai distribuir uma renda de R$200 por 3 meses, mas ainda é só uma medida provisória, não foi nada aprovado. Essa injeção de R$200, justamente para esses profissionais autônomos, seria importante pensando nisso, né? Exatamente, porque seria exatamente para o profissional autônomo que no momento de pandemia não vai poder sair para trabalhar, porque ele precisa sair para trabalhar, não tem algo que o proteja e desde que ele também não tenha nenhum tipo de benefício social.
Até porque isso tem que ser visto, tem que ser comprovado que o profissional é autônomo. Essa medida provisória, ela deve ser assinada agora, pelo que você tem acompanhando, a previsão é que seja só no final do mês. Isso pode interferir ou já deveria ser emergencial? Assim, eu acredito que deveria ser emergencial, mas a previsão é que ela seja assinada antes do dia 31, estourando o dia 31 de março, que é quando acabam nossas medidas provisórias de sanitarismo. Nesse período de pandemia, preocupação, enfim, quais são as obrigações que os empresários, os empregadores têm em relação aos funcionários? A obrigação do empregador, principalmente, é promover uma medida sanitária, oferecendo meios de proteção ao empregado. Se o empregado ele possui um contato maior com o público, desde que forneça álcool gel, água e sabão, medidas que venham a proteger o próprio empregado, já que até mesmo uma redução da carga horária. Em relação a essa questão de grupo de risco, os empregadores também têm que estar atentos em relação a isso? Sim, se for empregados de grupo de risco, eles têm que estar atentos, onde o empregado ele tem de oferecer um atestado médico, de preferência do médico da própria empresa, onde ele vai entrar em contato com o seu empregador, mostrar o atestado médico e ele vai pegar uma licença durante esses 15 dias, que é como se fosse um afastamento por doença. Em relação a essa questão do atestado médico, tem que ser um médico da empresa, um médico do trabalho, ou pode ser um médico do SUS? Como é que funciona? De preferência que seja médico da própria empresa, um médico do trabalho, porque a gente vê que os médicos do SUS eles estão voltados apenas para o atendimento da pandemia. Então ele entra em contato com o seu empregador, vá até o médico do trabalho, para que não haja um enchimento muito maior do SUS em busca desses atestados médicos. Pois é, já é uma demanda muito grande, você falou bem, Anny. Em relação a essa questão da distribuição do atestado médico em caso de pacientes crônicos, pacientes realmente, pessoas que necessitam, no caso, trabalhadores que necessitam desse tipo de liberação, desse tipo de afastamento. Pode acontecer quando eles voltarem a algum tipo de problema, eles vão estar completamente respaldados? Não, quando o paciente apresenta o atestado médico, ele já vai estar completamente respaldado, porque ele vai estar respondendo como se fosse um atestado médico, ele vai estar já coberto pela legislação, onde esses primeiros 15 dias vão ser cobertos pelo empregador e depois ele vai ser encaminhado ao INSS ou, se a medida ser provisória, ele já vai estar resguardado. Anny, a pessoa pode se recusar a trabalhar numa situação como claro, a gente pede que, inclusive, não haja pânico entre as pessoas, não haja essa correria, mas há a possibilidade da pessoa simplesmente dizer, por preocupação e precaução, não vou trabalhar? Não, é melhor que o empregado ele não se recuse a ir trabalhar, mas que ele entre em contato com o seu empregador, porque eles, aqui na nossa cidade, principalmente, eles têm sido bastante flexíveis e haja esse acordo entre empregado e empregador, para que ele não venha a ser demitido e sofrer uma justa causa. Que tipo de problema pode surgir? Só a justa causa ou pode surgir outros problemas se o empregador se rejeitar a trabalhar? No momento que o empregado se rejeita a trabalhar, ele vai ser demitido por justa causa, onde ele vai ser implicado uma desídia ou uma falta de compromisso com o próprio empregado, com o próprio empregador. Então, é de preferência que ele entre em contato, ofereça um atestado médico, converse com o seu empregador para que assim ele possa deixar de esses dias ou até mesmo passe a trabalhar em home office, passe a executar suas tarefas de casa, não prejudicando o empregador. Porque existem esses dois pontos de vista. O empregado ele está assustado e o empregador vai sofrer prejuízo. O prejuízo é para a sociedade em geral. Anny, só para encerrar, as pessoas que têm filho podem se recusar a trabalhar, como é que deve proceder? Qual dica que você dá? E não tem com quem deixar, qual dica que você dá em relação a isso? Ele tem de entrar em contato com o seu empregador e expor a situação para que não haja uma demissão por justa causa. No momento em que ele converse com o seu empregador e passe até mesmo uma situação de home office, em muitas situações, uma redução de carga horária, para que essas crianças não fiquem expostas, acredito eu que o empregador vai ser bastante flexível e vai resolver a situação. Ok, obrigado pelas orientações. Anny Lamar, aqui, membro da Comissão de Direito Trabalhista aqui da OAB. Informações importantes, né, Adalberto? Envolvendo ainda a questão do coronavírus, a gente volta com você no estúdio. Obrigado, Eduardo, você, a nossa entrevistada também, a OAB, que sempre nos atende também em relação a essas solicitações. Obrigado, Eduardo. São 7 horas e mais 31 minutos, 7h31. Agora a gente fala de segurança. Silvano, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. A polícia prendeu, né, Silvano, na cidade de Miranda do Norte, um homem identificado como Daniel Araújo da Silva. Ele vinha sendo procurado como principal acusado de um feminicídio. Crime bárbaro, um crime bárbaro, foi um crime de feminicídio e com requinte de crueldade, uma brutalidade que ele usou para matar a Keilane, que era uma adolescente de 17 anos. O Daniel, ele praticou esse crime lá em Itapecuru, e já estava lá em Miranda do Norte, quando ele acabou sendo preso numa ação conjunta entre as polícias de Itapecuru e Miranda. E eles tiveram um desentendimento, né, e conviviam junto, ele com essa adolescente, e aí nesse desentendimento ele acabou tirando a vida da Keilane e com requinte de crueldade ele esquartejou a vítima e depois tocou fogo no cadáver e fugiu
não é? Dizendo que ia se entregar e tal, mas na verdade ele já estava tentando escapar. O que chama atenção, não é? Pela forma bárbara com que os métodos que ele utilizou para praticar o crime, e chama atenção por ser mais um crime de feminicídio praticado aqui no estado do Maranhão. Ô, Silvão, os policiais, 4 homens armados que estavam em um Fiat Uno, eles trocaram tiros com a polícia. Isso aconteceu aonde? Aqui na capital ou no interior? Aqui na região metropolitana. Isso aconteceu ali naquela estrada de acesso da Ribeira, na BR-135. Esses indivíduos aí seriam autores de vários assaltos. Esse carro já apareceu em vários assaltos, em várias ações. E eles tinham acabado de fazer um assalto a um estabelecimento comercial ali na região ali do Maracanã. Quando policiais do GTM do 21º Batalhão fizeram o bloqueio, eles teriam tentado passar nesse bloqueio, houve troca de tiros e aí conseguiram prender 3 e um quarto indivíduo, que seria o chefe dessa quadrilha aí, que é envolvido inclusive com roubo de carga ali naquela região da zona rural Batata, ele acabou conseguindo fugir. Obrigado, Silvão. Até amanhã. Ok, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Silvão, me chamou a atenção essa semana uma reportagem mostrando que lá em Goiânia, assaltantes estavam levando máscaras e álcool de alguns lugares que vendem, ou seja, esse é um produto que o valor aumentou no mercado, né? E aí impressionante como a bandidagem de olho nesse tipo de produto. Já pelo valor comercial, né? E a procura, a lei da oferta e da procura levou os assaltantes a pegarem também esse estoque. Houve já aqui na região lá da Trizidela, ali da Maioba, um comercial lá, onde eles roubaram o dinheiro e que chamou a atenção que eles levaram o estoque de álcool que tinha lá, não era álcool em gel, mas o estoque de álcool que tinha lá, eles levaram tudo também. Obrigado, Silvão. Ok, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Impressionante, né? São 7 horas e mais 34 minutos, 7h34. O Silvão Alves apresenta de segunda a sexta o Bandeira 2 aqui às 6 da manhã na Difusora. Está previsto para o dia 31 de março a inauguração de 50 leitos do Centro de Saúde Genésio Rego aqui na capital maranhense. A obra, que segue em ritmo avançado, é uma das medidas do governo do estado para conter o Covid-19. O efetivo para a obra foi triplicado e os 50 leitos deste hospital devem ficar prontos daqui menos de 2 semanas. A estrutura, que precisou ser adequada devido às áreas de isolamento, está sendo preparada para atender aos possíveis pacientes de coronavírus no estado. Até o momento, nenhum caso foi registrado no Maranhão. A obra lá prevê a ampliação da rede pública de saúde e irá garantir 50 novos leitos de retaguarda e leitos de isolamento total, garantindo aí o tratamento eficaz para esses pacientes que possam, ter o coronavírus. A obra está praticamente 80% concluída. Mais de 50 homens têm trabalhado 24 horas por dia para cumprir o prazo de entrega. O Hospital Genésio Rego já atende pacientes com a realização de consultas de várias especialidades. Os novos leitos estão inclusos numa série de medidas que vêm sendo anunciadas desde o início da semana pelo governo do Maranhão. Essas medidas também estão voltadas para o Hospital Carlos Macieira, que é um dos maiores aqui do estado. Nesse caso, serão implantados 20 leitos de UTI e mais 71 para internação clínica. Outros 20 leitos de UTI estão sendo equipados no interior do estado, em Imperatriz e Coroatá. As unidades macro-regionais de saúde também deverão disponibilizar leitos em caso de necessidade. O governo também inaugurou esta semana um centro de testagem para a análise dos casos suspeitos. O centro é o primeiro do país exclusivo para o Covid-19. Você ligado no Bom Dia Maranhão em todo o estado, é hora de conferir a previsão do tempo aqui para a capital e também para o interior. Então vem comigo, a gente começa com São Luís, hoje céu parcialmente nublado, chuva ocasional no horário da manhã. A mínima hoje em São Luís 26, a máxima 30 graus. Em Imperatriz vai esquentar um pouco mais, céu parcialmente nublado, chuva ocasional isolada de madrugada e também pela manhã. Mínima de 24, máxima de 34 graus. Região dos Cocais agora, Caxias com céu parcialmente nublado, chuva ocasional isolada pela manhã e também no horário da tarde. A mínima 24, a máxima 34 graus. Mais 3 cidades no nosso mapa, parceria com o Lab Médico, Laboratório de Meteorologia da UEMA. Zedoca hoje, com céu parcialmente nublado, chuva ocasional isolada, de madrugada, de manhã e também à tarde. Mínima 24, máxima 34 graus. Em Bacabal, céu parcialmente nublado, chuva ocasional isolada, de madrugada, de manhã e à tarde. Mínima de 25, máxima de 32 graus. Itapecuru Mirim, hoje com céu parcialmente nublado, chuva ocasional isolada, à noite. Mínima 25, a máxima 30 graus. Um abraço aos amigos aí Itapecuru Mirim acompanhando a nossa programação aqui na TV Difusora.
No próximo bloco, você vai ver as medidas do governo federal na área econômica para diminuir o impacto do novo coronavírus. Fique ligado na Difusora, a gente volta já já, são 7 horas e mais 37 minutos agora. São 7 horas e mais 40 minutos, 7h40 e você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. O presidente Jair Bolsonaro anunciou em entrevista coletiva ontem em Brasília várias medidas para diminuir o impacto da chegada do coronavírus ao país. Algumas pessoas, aliás, algumas dessas medidas vão ter impacto na economia. E sobre o assunto, Eduardo Ericeira volta ao vivo a participar aqui do Bom Dia comigo. Eduardo. Pois é, Adalberto, há uma preocupação muito grande com a questão sanitária, com a questão da saúde, mas também com a questão econômica do país. O ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou nesta quarta-feira a liberação de R$200, pelo menos isso é uma medida provisória que deve ser adotada, claro, ainda não há uma confirmação, mas deve ser adotada a liberação de cerca de R$200, o que geraria um impacto de aproximadamente 15 bilhões de reais nas contas da União. Esses R$200 seriam pagos aí a trabalhadores autônomos, a gente inclusive tocou nesse assunto, falou sobre esse assunto na nossa entrada anterior ao vivo aqui no Bom Dia Maranhão, para trabalhadores autônomos e aquelas pessoas também que dependem de benefícios pagos pelo governo federal. Agora, claro, isso vai passar por todo um trabalho minucioso de verificação quem deve realmente ter direito a esses R$200 caso haja essa liberação por parte do governo federal. O governo estima que é cerca de 15 a 20 milhões de pessoas aqui no país que vão ter direito a esses R$200 que deve ser liberado pelo governo federal a pessoas beneficiadas por programas do governo federal e também trabalhadores autônomos. Deve ser beneficiada aí cerca de 15 a 20 milhões de pessoas em todo o país. São famílias de baixa renda também, com cadastro aí, com critérios baseados no CAD único e também trabalhadores autônomos. O ministro Paulo Guedes disse, inclusive, que deve anunciar medidas dentro do prazo aí de 48 horas, quer dizer, de 2 a 2 dias, o ministro da Economia deve anunciar medidas que devem ser adotadas para não impactar tão negativamente, que já está impactando, claro, mas não impactar tão negativamente a economia em todo o país. A gente chama a atenção também, Adalberto, falando sobre essa questão econômica, lá no município de Caxias, as autoridades estão atentas aí ao aumento no preço dos produtos que estão sendo aí bastante vendidos, principalmente por conta, estão tendo grande procura aí nesse período de pandemia por conta do coronavírus. Esse aumento nos preços está sendo monitorado pelas autoridades. Vamos acompanhar como é que está essa situação lá no município de Caxias, aqui no interior do estado. Devido à grande demanda por causa do coronavírus que começou na China, vem se espalhando mundo afora e já chegou ao Brasil, o preço do álcool gel e das máscaras apresentaram elevação nos preços, o que, segundo este mestre em direito, é contra a lei. Temos a figura do Código de Defesa do Consumidor, no artigo 39, inciso 5, que determina como prática abusiva o aumento excessivo de produtos ou serviços. Além disso, se aproveitar de situações como a que ocorre atualmente por causa do surto da doença, fere o princípio da moralidade, onde a boa-fé e o respeito a padrões éticos são deixados de lado. O que também fere a própria Constituição Federal, no seu artigo 7, no seu artigo 1º, na verdade, no seu inciso 3, que trata da ideia de dignidade da pessoa humana. É um princípio fundamental do direito brasileiro, é manter o respeito às pessoas e a própria figura da pessoa humana. De acordo com a lei, é proibido aumentar o valor do álcool gel e das máscaras, que nesse momento que pessoas do mundo inteiro estão à procura desses produtos que já começaram a faltar nas prateleiras de supermercados e farmácias. A recomendação para o consumidor em relação a preços abusivos é fazer a denúncia no PROCON ou através do site do governo estadual, consumidor.gov.br. Primeiramente, ele pode tirar uma foto. Hoje é comum você tirar uma foto de qualquer remédio, você guarda essa foto, você pode tomar duas medidas. Você pode buscar o PROCON, para registrar esse aumento abusivo, não precisa saber do artigo, o PROCON já tem profissional para isso do direito, que vai adequar essa postura excessiva de valor. E aí também, se você não quiser sair de casa, tem uma dica para quem não quer sair de casa. Você pode buscar o site consumidor.gov. Consumidor.gov, onde da sua casa, do seu próprio aparelho celular, você pode registrar uma denúncia. E aí serão tomadas medidas contra aquela empresa que está cobrando excessivamente. Ela pode sofrer alguma sanção administrativa.
Pois é, Adalberto, então tá aí, os preços abusivos, inclusive, eles podem ser denunciados ao PROCON, Ministério Público, autoridades aí que estão, vigilância sanitária, autoridades que estão acompanhando essa situação, que eu acho que inclusive é de solidariedade por parte do empresariado, por parte de toda a população no momento de crise que a gente vive. A gente tem conversado muito com o Adalberto, é o nosso dever informar a população, nós como jornalistas, a gente tem conversado muito com autoridades políticas, autoridades sanitárias, autoridades também econômicas, especialistas aí na área econômica. Eles disseram que essas medidas que estão sendo tomadas pelo governo federal, elas apenas amenizam essa situação. São medidas internas que apenas amenizam a situação e que, se o Brasil não quiser chegar a uma situação crítica, como países da Itália, medidas mais drásticas têm que ser tomadas a partir de agora, como o fechamento de fronteiras e a proibição de voos internacionais. Claro que cada caso tem que ser analisado, as medidas têm que ser analisadas por esses comitês que foram montados, com a presença de autoridades políticas, especialistas na área econômica, especialistas na área de saúde, mas que medidas têm que ser tomadas para evitar o avanço do coronavírus no país. Já são mais de 300 casos confirmados, milhares de casos aí suspeitos em vários estados brasileiros. Felizmente aqui no Maranhão não foi confirmado, mas é preciso aí medidas mais drásticas, segundo especialistas, com quem inclusive a gente tem conversado, como o fechamento de fronteiras, proibição de voos internacionais, para proibir, aí para evitar, na verdade, o avanço do Covid-19 aqui no Brasil. A gente volta com você, Adalberto, desejando uma ótima quinta-feira a todos. Obrigado, Eduardo. Ótima quinta-feira para todo mundo. São 7 horas e mais 46 minutos. Em Santa Rita, região metropolitana de João Pessoa, houve reforço na produção de álcool gel. Vamos ver na reportagem. O telefone não para de tocar. Ligações, mensagens, e-mails. Tem cliente até vindo em busca do produto pessoalmente. Nos últimos dias, essa é a realidade dessa fábrica de álcool no município de Santa Rita. A gente tem um consumo mensal aqui em torno de 40 mil litros de álcool. Nesses primeiros 15 dias desse mês, a gente já está programado 60 mil litros de álcool vendido e numa pior época que tinha para acontecer isso, que é no início da entre-safra do Nordeste. Então, assim, a dificuldade para comprar produto está grande, a procura praticamente aumentou 4 vezes o normal e a gente já está sem ter nem como atender de imediato. A gente já está dando prazo de entrega aqui para 30 dias para ver se realmente consegue atender todo mundo. Na fábrica, o etanol puro é transformado em uma série de produtos e, devido ao surto do coronavírus, a variação mais procurada já está em falta. O álcool gel surgiu da necessidade de acidentes com álcool líquido. Então, o álcool em si é o mesmo, é 70 graus, que é o álcool bactericida. Se você achar que um álcool mais forte, como o 96, por exemplo, vai ser melhor, não vai. Nem o 46 que é encontrado em supermercado. O único álcool eficiente é o 70. A questão dele estar em gel ou em líquido, não importa. Ele vai ser eficiente da mesma forma. Daniel explica que já vivenciou outros momentos de crise, mas nunca como a que está passando agora. Com o álcool etílico hidratado a 70% garantido, ele afirma que não há motivo para pânico. Pânico não, né? Equilíbrio acima de tudo, hein? São 7 horas e mais 48 minutos. Se você, só falando sobre a questão dos produtos, se você chegar numa loja para comprar, por exemplo, máscaras, e só encontrar naquela loja, compre de imediato, porque provavelmente se você voltar na loja depois, você não vai encontrar. Há falta, sim, desses produtos já em alguns locais, em especial as máscaras já estão em falta em vários locais aí de venda aqui da nossa capital, pelo menos. Vamos falar agora de política no Bom Dia. Comigo o John Coutrin nessa manhã. John, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. John, ontem houve uma coletiva do presidente Jair Bolsonaro com a participação de vários ministros, a coletiva longa, né? Mais de 2 horas de duração. E durante essa coletiva, inclusive, o presidente Jair Bolsonaro fez críticas à medida da Organização Mundial de Saúde em relação à testagem, inclusive. Em alguns momentos colocou a culpa na imprensa sobre algumas situações e, claro, anunciou também medidas importantes, necessárias de combate nesse momento. Na verdade, Adalberto, o presidente foi obrigado, a recuar. Ele foi obrigado a recuar, primeiro, diante da gravidade da própria equipe dele. 2 ministros foram infectados pelo Covid-19. E ontem, um pouco meio tenso, nessa entrevista coletiva, ele estava ali já usando a máscara ao lado dos ministros e ele ali anunciou algumas medidas. Entre elas, algumas importantes, a gente destaca aí a liberação de
um valor de R$ 200 para profissionais autônomos, né, e informais. Esse valor será sacado no INSS e na Caixa Econômica Federal. É importante por que isso, Alberto? Porque nós sabemos que há uma reclusão das pessoas, né? O mercado, infelizmente, aí, por conta dessas pessoas aí, por conta dessa quarentena, ele vai desaquecer. Então é importante, por exemplo, profissionais autônomos, pessoas que trabalham em restaurantes, em bares, né, taxistas, as pessoas têm essa ajuda financeira, esse valor, né. Outra medida tomada também essa semana foi um incremento no valor também, uma liberação do valor do Bolsa Família. Uma série de medidas econômicas para ajudar essas pessoas que não têm aí essa renda fixa. Então é importante essa medida do governo. E ontem, além disso, já pela noite, foi aprovado, né, o decreto de calamidade, reconhecimento de calamidade pública. Outra importante medida, por quê? Porque permite ao governo federal fazer gastos desobedecendo as leis fiscais, lei de responsabilidade. Mas, contudo, qual é a orientação, qual é o importante a se observar? É importante observar, né, que haja fiscalização e transparência. Ou seja, não é um cheque em branco para o presidente sair gastando aí de qualquer forma. É importante a Câmara, o Senado estarem atentos a isso. Bom, Jorge, a gente já mostrou aqui no Bom Dia várias vezes manifestações favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro. Isso. Principalmente a concentração ali na Praça do Pescador. A gente mostrou na semana passada também uma manifestação nesse sentido. E agora temos manifestações do outro lado, lado contrário ao presidente. Tivemos panelaço aqui em São Luís? Ontem aqui em São Luís, diversos bairros, né, alguns bairros, por exemplo, São Francisco, Renascença, a área da Península, da Lagoa, alguns fizeram esse panelaço. Estava marcado no Brasil todo, não só em São Luís. O que mostra aí, se você observar, porque foram dois panelaços, um contra o presidente Jair Bolsonaro, às 8h30, e um às 21 horas, convocado pelo próprio presidente ontem na coletiva. Mas, no geral, os panelaços contrários, né, houve um maior número. E até um paradoxo, né, panelaço a favor do presidente ficou um pouco meio esquisito, estranho. Então, ontem aqui em São Luís também se observou isso, uma grande maioria aí contra o presidente. O que mostra aí, Adalberto, uma grande insatisfação hoje, né, por parte da população, diante aí da demora do presidente em agir, né? O presidente aí acabou, portanto, enfrentando esses protestos aí. O próprio Olavo de Carvalho, até o próprio Olavo de Carvalho, chegou aí a criticar o presidente Bolsonaro. Obrigado, John. Amanhã a gente se encontra aqui novamente para o nosso quadro de política. Até amanhã. John Coutrin, nosso colunista de política aqui do Bom Dia. E nós vamos continuar o nosso giro pelas capitais do Nordeste. Agora são 22 casos, gente. São 22 casos confirmados. Já há transmissão local e comunitária. O boletim do dia para as últimas 24 horas com relação a casos suspeitos e casos confirmados foi o seguinte: 485 casos notificados em praticamente todas as 4 macro-regiões do estado, 3 casos prováveis, 96 descartados, 364 em investigação e agora 22 casos confirmados. Os 3 novos casos estão aqui no Recife, são pessoas que residem aqui na capital sem histórico de viagem, ou seja, uma transmissão comunitária, quando não se sabe a origem da doença, como essas pessoas pegaram o novo coronavírus. Com relação aos testes, a Secretaria Estadual de Saúde deixou claro que nem todos os pacientes que apresentarem os sintomas da Covid-19 serão testados. Para isso, eles precisam apresentar sintomas de síndrome respiratória aguda grave. E o médico precisa identificar essa síndrome e internar o paciente para que assim ele possa ter acesso ao teste, para que precise ser feito, na verdade, o teste para o novo coronavírus. Esse foi o protocolo anunciado pela Secretaria Estadual de Saúde nessa coletiva de imprensa que aconteceu agora há pouco aqui no Palácio do Campo das Princesas. Portanto, confirmando aqueles 22 casos que a gente falou ainda há pouco, confirmados no estado de Pernambuco, tá bom? Como você viu aí na participação da nossa repórter. São 7 horas e mais 55 minutos. Agora nós vamos a Fortaleza. Por lá, a vice-governadora do estado do Ceará foi confirmada com o coronavírus. Quem tem informação é a Larissa Vênia. 4 pessoas do meio político cearense confirmaram estar com o novo coronavírus.
O deputado estadual Júlio César Filho, líder do governo na Assembleia Legislativa, a vice-governadora do estado, Isolda Sela, e o marido dela, Viveu Arruda, ex-prefeito do município de Sobral, e também o pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza pelo PSDB, Carlos Matos. Nesta quarta-feira, a Assembleia Legislativa informou que estão suspensas as sessões plenárias presenciais, assim como os eventos da casa, e que o acesso ao prédio está restrito somente aos parlamentares, servidores e funcionários terceirizados. Pelas redes sociais, o governador Camilo Santana pediu à população isolamento social de 4 dias. E para evitar o aumento da propagação do novo coronavírus, a Arquidiocese de Fortaleza determinou a suspensão das missas e o cancelamento da tradicional procissão de São José. Aqui em São Luís, a Arquidiocese Metropolitana anunciou oficialmente a suspensão de várias atividades, entre elas algumas missas que aconteceu durante a semana, também da Via Sacra. Estamos aí no período da Quaresma e várias atividades foram canceladas por conta desse momento. Pacientes atendidos por uma instituição não governamental que abriga pessoas em transtorno contra o câncer tiveram ontem uma reunião para tratar de medidas relacionadas a esse momento vivido no país com o aumento dos casos do Covid-19. Este especialista conta que as pessoas com câncer estão mais suscetíveis em contrair o novo coronavírus. Câncer é uma causa de imunocomprometimento, né? Por si só, já é um paciente já debilitado, porque a doença vai deixando esse paciente debilitado e, com isso, vai comprometendo o seu sistema de defesa, né, do organismo. De acordo com a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, entre os pacientes com câncer, os de maior risco são aqueles com leucemia, linfoma, que passaram por transplante de medula óssea ou em tratamento com quimioterapia. Em Imperatriz, a Ampare é uma instituição não governamental mantida por voluntários que abriga pessoas em tratamento contra o câncer. São pessoas vindas de vários municípios do Maranhão, como Balsas, Barra do Corda e Estreito. Ontem, os pacientes participaram de uma reunião com a direção da entidade para esclarecer sobre o novo coronavírus. O que ela disse que era para a gente ter muito cuidado com a gente, quando fosse tomar, ter cuidado de lavar a mão bem lavado e usar máscara, não podia ficar em cima dos outros. Também fazem parte do grupo de risco do coronavírus idosos, crianças e pessoas com doenças crônicas como diabetes e hipertensão. Se estiverem com câncer, o médico esclarece que elas não devem interromper o tratamento. O paciente com câncer, ele infelizmente não pode interromper porque isso pode gerar uma progressão da sua doença e até evoluir para um estágio de incurabilidade. Então, cada caso tem que ser individualizado, discutido entre o paciente e o seu médico. Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias você confere no portal M10 ou a qualquer momento em nossa programação. Fique ligado na TV Difusora, meio-dia tem o Hora D aqui na TV para você acompanhar. Até amanhã, a gente se encontra às 7 da manhã. Tchau, tchau, até lá.